Majestade e humildade são os temas desta manhã e desta noite, dos cultos deste domingo, sobre Deus. E o nosso texto está em 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 6. Meus irmãos, tivemos lá em casa uma semana bastante agitada. Eu confesso aos irmãos, não preparei a mensagem como eu gostaria. Eu peço perdão aos irmãos, mas eu vou entregar a mensagem até o ponto em que eu conseguir levá-la aqui. E talvez eu faça uma segunda parte no próximo domingo. Peço sua compreensão dessa vez comigo. Não tem nenhuma história para você, para chamar sua atenção. Eu vou contar que você veio aqui para ouvir a mensagem, não precisa de nenhuma história hoje. Não sou contra não, eu mesmo conto. Aí talvez ao longo da mensagem eu faça. Mas eu vou começar atacando direto o texto. E para atacar capítulo 4, de 1 Coríntios, a partir do versículo 6, vamos lembrar que Paulo está gastando 4 capítulos iniciais dessa carta para falar sobre um grande problema de divisão na igreja, que havia em torno de líderes da igreja, principalmente do próprio Paulo e de Apolo, homens que haviam trabalhado, todos dois, durante um período longo, e que eram admirados e amados pela igreja lá em Corinto, pelas várias casas que formavam aquela igreja, mas que estavam agora sendo colocados um contra o outro, um em oposição ao outro, não por eles mesmos. Eles não fizeram nenhuma escola, eles não fizeram nenhum grupo de discipulado particular, mas dentro da igreja, a arrogância daquela igreja estava cultivando esse tipo de divisão. Nosso ponto aqui hoje é o papel da humildade na fé cristã. Ele é muito mais intenso, muito mais profundo do que a gente pensa. E, geralmente, nós compreendemos erradamente o que é humildade. Nós começamos a pensar que humildade é ter comportamento humilde. Ao longo da minha carreira ministerial, se Deus permitir, daqui a poucos anos, estarei completando uns 40 anos. Eu já encontrei muita gente humilde, que é humilde até que você se aproxime dela. Ela tem uma atitude humilde, um comportamento humilde, uma fala mansa, um sorriso assim, até que você se aproxime, até que você toque num ponto, até que você use a palavra para cutucar lá onde tem que ser, como Jesus fez com aquele rapaz que chegou para ele, aquele jovem líder, provavelmente do Sinédrio, e disse que cumpria todos os mandamentos, que queria segui-lo, perguntando o que eu faço para herdar a vida eterna, e ele disse, cumpre os mandamentos, eu faço tudo isso desde pequenininho, Senhor. Então só falta uma coisa. Agora imagine só se você pergunta a Jesus, o que eu faço para fazer parte do reino, para ser salvo, e Jesus diz assim, só falta uma coisa, e é possível você fazê-la. O que, Senhor? Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Terás um tesouro no céu. E aí, quando você vê solução, ele não falou assim, atravessa o oceano a nado sem parar. Fisicamente impossível, morreria lá no meio e ficaria sem o reino. Ele não disse assim, fique 3 horas sem respirar. Também fisicamente impossível, morreria e ficaria sem o reino. Ele disse, vai, pega o que você tem, é seu, você pode vendê-lo, vende, distribui os pobres estão aí, vem. Jesus tocou lá no coração. Quando tocou lá, o que ele faz? Ele sai triste, porque ele tinha muitos bens. Ele parecia humilde, né? Senhor, o que eu faço? Tipo assim, o que o Senhor disser eu vou fazer. E assim eu encontrei pessoas assim. Não, humildade não é isso, não, irmãos. Eu vou advogar que humildade é uma visão correta da realidade. É uma admissão do que realmente é a realidade. E ela vem quando a gente, principalmente, ela se abate sobre nós, essa percepção correta, quando nós olhamos para a majestade de Deus e nos deixamos impregnar da majestade de Deus. Se o Senhor permitir, hoje à noite vamos pôr o Salmo 95 e falar um pouco mais sobre a majestade do Senhor. Hoje queremos começar a ver o poder dos últimos, os que são colocados em último lugar. Mas vamos ao texto então e vamos encará-lo logo de saída. Versículo 6. E eu vou à medida que a leitura for feita. Eu não vou ler todo o texto uma vez, não.
Vocês devem se lembrar que Paulo começou esse capítulo 4 dizendo, olha, vocês têm que olhar para nós, os ministros de Deus, como nós somos dispenseiros. Dispenseiros dos mistérios de Cristo, ou seja, dispenseiros do Evangelho. Ele usou a figura de um construtor, ele usou a figura de um agricultor e a figura do dispenseiro, que era o principal responsável pela casa. E ele estava dizendo, vocês não podem tentar nos medir a partir da sabedoria do mundo. Paulo já havia tratado da questão da sabedoria anteriormente, você vai se lembrar disso, a ponto de dizer que o Evangelho, que a cruz, que a morte de Cristo, é loucura para quem não é crente, para quem não é salvo. É fraqueza aos olhos do mundo. Como que um Deus se deixa matar, se entrega assim? Mas que, na verdade, é poder e é sabedoria de Deus para a salvação dos que creem. E agora, então, ele diz, olha, nós somos dispenseiros, somos ministros desses mistérios. Do fato de que Deus encarnou, morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Vocês têm que nos medir a partir da pergunta, eles estão sendo fiéis? Porque, disse Paulo, aos dispenseiros, aos ministros, aos mordomos, o que cumpre a eles fazer é que eles sejam fiéis na administração do que está sob os seus cuidados. No caso aqui, o mistério do Evangelho, a pregação do Evangelho, as boas novas do Evangelho. Então a pergunta não é, ele é muito engraçado? Ele se comunica muito bem? Ele é simpático? Ele tem uma gramática correta? Certamente essas coisas podem ser boas ou ruins, podem melhorar ou atrapalhar a entrega da mensagem, mas a pergunta é, ele é fiel na entrega da mensagem? E aí no versículo 6, Paulo diz, meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Sem fazer os irmãos vagarem por aí sobre o que alguns comentaristas dizem, basta dizer que Paulo está aplicando aquelas figuras que ele usou anteriormente, do agricultor, do construtor, do dispenseiro, a ele e a Apolo, não por causa deles mesmos. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem que estão sendo fiéis, mas por causa da própria igreja de Corinto, a quem Paulo ama. E ele demonstra isso quando ele diz, meus irmãos. Esse tratamento é um tratamento carinhoso de Paulo aqui, mesmo que ele vá agora entrar num dos textos mais duros dessa carta. O texto vai se tornando mais duro num determinado momento aqui. E não existe nada assim no restante da carta ou antes disso. Mas ele demonstra o carinho que ele tem com a igreja, o amor que ele tem pela igreja, quando ele diz, meus irmãos. E ele diz, eu apliquei isso, então tem uma aplicação aqui, a mim e a Apolo, que vocês conhecem, e em torno de quem vocês estão fazendo grupos e brigas, por causa de vocês. O interesse dele é o crescimento da igreja. É que a igreja se pareça mais com Cristo. É que a igreja entenda aquilo que ele já disse nos capítulos anteriores, que ela foi salva pelo escândalo da cruz. E aqui eu poderia simplesmente parar aqui e falar novamente sobre isso. A humildade começa quando a majestade de Deus na cruz é vislumbrada corretamente por nós. Porque aí você começa a ver a realidade corretamente. O que os coríntios de alguma forma tinham perdido era a coisa óbvia de que eles não foram salvos por alguma daquelas pseudo-divindades greco-romanas que apareciam de vez em quando aparentemente cheias de poder, cheias de glória, batalhando, lutando, às vezes perdendo, às vezes ganhando, mas sempre tentando demonstrar o maior poder e a maior glória dentro da mitologia deles. Não, eles foram salvos por uma coisa escandalosa, por alguém que foi pendurado no madeiro. E de acordo com o ensino do Antigo Testamento, aquilo representava maldição. Ser pendurado significava maldição. Então imagine agora você dizer, eu fui salvo e vou viver eternamente com o meu Deus. Como ele salvou você? Ele morreu numa cruz. E além de ser pendurado, foi pendurado numa cruz romana.
Castigo esse que era reservado para os piores dos piores. Ou seja, de que você ia se gloriar aí? Nós temos muito para falar da majestade do nosso Senhor, temos muito para falar da autoridade do Senhor Jesus, mas não conseguimos falar sobre essa coroa sem antes falar sobre a sua cruz. Era vergonhoso. Paulo estava chamando atenção para isso. Ele está dizendo, é por causa de vocês. Vocês perderam o senso da realidade. Não é muito diferente na igreja odierna, na igreja atual, irmãos. Não é muito diferente. Você tem aí coaches, apóstolos, bispos e outro tanto de líderes dizendo que você é rei. Paulo daqui a pouco vai dizer, vocês deviam ser rei mesmo, né? Vocês chegaram a reinar sem nós. Olha só, Paulo usa de uma ironia intensa aqui para dizer, vocês nem precisam mais de nós. Nós não precisamos mais estar junto com vocês. Ele chega a dizer o seguinte, quem dera vocês realmente reinassem, porque de repente uma rebarba disso sobrava para a gente, para nós, os apóstolos. Mas hoje você vai encontrar gente por aí falando isso. Você é rei. Sim, a Bíblia fala sobre reinar com Cristo, mas não tem nada a ver com o que essa turma diz por aí, dizendo que você vai se dar muito bem, dizendo que você tem que esperar o melhor deste mundo. Quando Paulo está dizendo aqui, e vai desenvolver aqui o tema da humilhação apostólica. Então nós estamos muito longe dos erros da igreja de Corinto, não? Ainda vamos encontrar muitas igrejas onde as pessoas pensam, eu vim para reinar aqui. E eu não preciso me submeter ao ensino da Escritura. Eu quero ouvir o ensino que diga que eu estou por cima da onda. Eu quero ouvir o ensino que diga que eu vou sair vencendo tudo, derrotando tudo, que eu vou esmagar quem estiver na minha frente. Mas não é isso que Paulo vai colocar adiante. Então ele está dizendo, eu apliquei isso figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, provavelmente, um dito conhecido, principalmente da área política, mas que todo mundo praticamente concorda, Paulo se referia ao Antigo Testamento, que a igreja havia aprendido com ele, com Apolo, e talvez até com outros, mas principalmente com esses dois. E é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, voltem de onde vocês estão, deem alguns passos atrás, coloquem os olhos no mistério do Evangelho que foi anunciado a vocês, na cruz de Cristo como cumprimento de tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Quando vocês fizerem isso, qual vai ser o resultado? Para que ninguém se encha de orgulho. E você vai ver que orgulho é um problema na igreja de Corinto. Aliás, orgulho é um problema de gente infantil. E eu já disse para os irmãos, e a questão da igreja de Corinto, toda a problemática da igreja de Corinto pode ser resumida numa palavra, imaturidade, não é? É o crente carnal que nós já vimos, né? É o crente imaturo, é o crente que é criança em Cristo. E se há uma coisa que você que conhece criança sabe, é que criança é orgulhosa. É sim, criança é orgulhosa. Tem 4 lá em casa dando mostra disso todo o tempo. E você diz, é assim, não, não é. Não sabe nada. Não, não é. E você diz, não faz isso que você vai se machucar. Não, não vou. Ai! É uma marca, orgulho. Tem que se afastar do coração da criança. Tem que se afastar do coração da igreja. Paulo diz, não ultrapassem o que está escrito, retornem à Escritura, retornem ao ensino do Evangelho, retornem àquilo que vocês receberam, voltem à realidade para que ninguém se encha de orgulho. Ele vai especificar isso já já, mas ele está colocando aqui o problema qual é. Uma igreja orgulhosa. Agora, irmãos, essa igreja aqui foi plantada por quem? Por Paulo.
Ela não foi plantada por algum aventureiro, ela não foi plantada por alguém que usou uma metodologia para encher um lugar de gente, ela não foi plantada por alguém que colocou uma faixa dizendo, vem aqui que você vai ficar com mais dinheiro, com mais saúde, com relacionamentos melhores. Ela foi plantada por alguém que desde o começo expôs o Evangelho. Foi plantada por alguém que, para começar a pregar nessa cidade, precisou do Senhor vir e dizer, Paulo, não temas, prega, ninguém vai lançar a mão de ti, pode pregar, tenho muito povo nessa cidade. E Paulo prega, e a igreja surge ali. E aí trabalha um bom tempo ali. E apesar disso, você tem uma igreja orgulhosa. É possível que isso aconteça. E aqui nós temos uma aplicação que deve nos chamar a atenção. É possível que uma igreja que ouve constantemente o genuíno evangelho se torne orgulhosa. Até por causa disso. E ao invés de se submeter ao evangelho pregado, apenas passa a enaltecer o evangelho pregado. Nossa igreja se prega o genuíno evangelho. Vá lá na nossa igreja que o genuíno evangelho é pregado lá. Não, o púlpito é fiel. E nós oramos para que isso aconteça. Mas existe uma diferença entre você enaltecer isso e você se render a isso. É muito diferente. E essa igreja conhecia o evangelho genuíno, mas havia um bom grupo naquela igreja com muita dificuldade de se render. Eles estavam fora da realidade. De alguma forma, eles achavam, não, nós já sabemos o suficiente, nós não precisamos de Paulo. E havia outros dizendo, não precisamos de Apolo. Sim, porque quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, esses grupos também estão dizendo, eu não preciso de Paulo, não preciso de Pedro, não preciso de Apolo. Pelo menos cada grupo está dispensando os outros dois. O orgulho está mais enraizado em nós do que nós somos capazes de admitir, irmãos. A solução que Paulo aponta é, não ultrapasse o que está escrito. Nós precisamos retornar ao Evangelho. Nesta igreja, há pessoas que podem olhar para trás e ver com clareza como a sua vida, em determinado ponto, estava um caos. Estava afundada. Cristo veio, salvou. Mas mesmo que você não seja capaz de marcar um ponto lá onde isso aconteceu, isso não é problema. Você precisa voltar à Escritura, abrir a Escritura, reler, vez após vez, o que Cristo fez por nós. Porque nós temos dificuldade de compreender. Não creio que a gente vá compreender totalmente nesta vida e acho que toda a eternidade ainda vai ser pouco tempo para a gente compreender o que realmente significou o que Cristo fez quando se oferece para assumir natureza humana, se tornar perfeito homem, como era e sempre foi e sempre será perfeito Deus, e vir como servo, abrir mão da sua glória, entregar-se ao serviço durante toda a sua vida, ser finalmente falsamente acusado, passar por um julgamento totalmente injusto e fora dos padrões que os próprios julgadores defendiam, para você ver que isso não é coisa nova, né? Esse negócio dos próprios juízes modificarem as suas leis quando há seu interesse, não começou a acontecer agora no Brasil, como a gente vê. Isso acontece há bastante tempo. Então, Jesus passou por um julgamento que contrariava todas as regras de qualquer julgamento pelo Sinédrio. E, finalmente, ele é morto numa cruz. Mas aquele que está ali é o Deus homem. É o Criador do universo. E aí ele salvou você. Ele fez com que a mensagem chegasse a você. Não somente fez aquilo, mas fez com que a mensagem chegasse a você. E você foi salvo. E você reconheceu isso. Exatamente como aquela igreja. Mas o tempo passa. E nós começamos a ficar acostumados demais com a fé. Eu gosto muito de voar. Pegar um avião e voar. Eu tive chance de voar em aviões bem grandes, daqueles que ficam horas e horas
tão paradinhos que você pensa que ele está parado no solo. E já tive chance de voar em aviões monomotores, daqueles que você pensa que o mundo todo está tremendo o tempo todo. E foi muito interessante, sentado ao lado do piloto uma vez, quando a gente está indo para frente, entrar numa nuvem, né? Assim. E você não vê nada adiante, né? E aí eu converso para saber e tal, né? Aquele negócio assim. Meu irmão, eu gosto muito de voar. E eu me dou o direito de sempre me espantar como aquele negócio enorme se eleva. Nós nos acostumamos com a fé. Nos acostumamos com o culto. É por isso que alguns equivocadamente acham que eles têm que estar sempre inovando, fazendo um negócio diferente. Vamos fazer uma coisa diferente aqui no culto para atrair pessoas, para não ficar chato. Hã? Mas não é essa a solução. A solução é a gente se quedar aos pés do Senhor e se deixar novamente espantar com o que Ele fez por nós. Cada vez que eu subo num avião e admiro aquele negócio decolando e permanecendo no ar, bom, pelo menos todas as vezes que eu estive em um, ele permaneceu no ar até a hora de pousar, graças a Deus, né? E fico espantado. E eu conheço ele há muito tempo que eu já fui pesquisar como é que voa um avião. Eu sei como é que funciona a física. Não deixa de me espantar aquele negócio. Aquilo é mais pesado que o ar, irmãos. Acredite. Mas nós nos acostumamos com a fé, com as músicas, nós nos acostumamos com o culto, nós nos acostumamos uns com os outros. Olha bem para o seu lado. Olha para o seu lado e diga, meu irmão, você é um pecador miserável que merecia estar no inferno. Era isso que a gente talvez devesse estar lembrando uns aos outros, não esse negócio, você é um vencedor. Isso a gente pega fácil, mesmo que equivocadamente. Somos mais que vencedores, é fácil isso, né? O miserável homem que sou é difícil da gente botar na cabeça. Talvez devêssemos fazer isso, né? Você é um miserável que deveria estar no inferno. Você não deveria estar nesse culto. Você é indigno de estar nesse culto. Se não fosse a justiça de Cristo revestindo você, você seria uma afronta à santidade de Deus. Quando você se ajoelha sozinho lá no seu quarto, aquilo é assintoso ao Senhor, se não houver a justiça de Cristo ali. Não nos acostumemos tanto assim. Há muitos anos já dizia aqui, né, irmão, não tome como garantido o culto, né? Muitas igrejas tomavam o culto por garantido durante séculos e de repente aconteceu alguma coisa e pronto, acabou, não tem mais culto, perseguição veio. Aí veio a tal da pandemia e os cultos cancelados, e aí? Ué, como? Onde? Não, o pastor de vocês já tinha avisado isso. Porque o pastor é esperto, é inteligente? Não, porque a Bíblia diz isso. Porque a Bíblia diz que é ato de graça que nós nos reunamos, que é ato de graça que nós sejamos salvos, que é ato da graça que nós permaneçamos salvos. A perseverança dos santos é obra de Deus em nós. Mas nós nos acostumamos demais. Os coríntios tinham se acostumado muito com isso, com a condição deles, e chegaram a ponto de dizer, não, já sabemos, não precisamos nem de Paulo, não precisamos de Apolo. Paulo está dizendo, voltem para a realidade, não ultrapassem o que está escrito, porque senão vocês vão acabar se enchendo de orgulho de novo. E, na verdade, foi isso que aconteceu com vocês, e se enchendo de orgulho, a favor de um em prejuízo de outro líder. Não é que você não possa admirar um pregador mais do que a outro, não. Mas quando isso se torna o que estava acontecendo lá, isso fala mais a respeito de você do que a respeito dos pregadores. E era isso que estava acontecendo em Corinto. O que estava acontecendo aqui é que eles estavam dando um testemunho do que eles eram. Eles eram infantis, orgulhosos, arrogantes. E isso vai trazer, e tinha trazido de fato para eles, uma série de outros problemas, que a partir do capítulo 5, Paulo vai começar a tratar. Todos enraizados no mesmo ponto. A incapacidade de se maravilhar com a majestade da cruz de Cristo. Agora imagine só, se eu e você não mais nos espantamos com a cruz, por que as nossas crianças se espantariam? Por que os nossos filhos ficariam admirados? Se nós tomamos como certo, se eles não ouvem o pai, a mãe, o tio na igreja,
De vez em quando dizer, gente, não era para eu ser salvo, mas eu fui porque Ele me salvou. Se dependesse de mim, eu ainda estaria perdendo e erguendo o punho contra os céus, mas Ele me conquistou com laços de amor. Então, o que é que eu faço? Eu me acostumo com o culto, me acostumo com as Escrituras, mesmo que eu não a leia como deveria, e consigo fazer essa façanha, né? De me acostumar com a Escritura, assim, está ali, eu tenho 3 Bíblias em casa, eu tenho 10 Bíblias em casa, eu tenho Bíblia no celular, eu tenho Bíblia no tablet, eu tenho Bíblia no dispositivo que eu tiver, e me acostumo, pronto. Não li tudo, mas me acostumo. E aí passo a tratar da realidade sem a intervenção do Evangelho da Graça. O que me chama mais atenção é quando eu enfrento alguma dificuldade. O que me chama mais atenção é quando as coisas não saem como eu gostaria que elas saíssem. Você acha que as coisas saíam para Paulo sempre como ele gostaria? Acho que você dar uma olhada nessa mesma carta, ou na segunda carta aos Coríntios, principalmente, que é uma carta ainda mais intimista, você vai ver que as coisas para Paulo pareciam sair sempre erradas. Você já ouviu aquela história muito antiga, né? Qualquer pessoa que está na igreja há mais tempo conhece aquela história de uma igreja que estava procurando pastor e não conseguia satisfazer com nenhum outro. Aí um dos irmãos foi lá e apareceu com uma carta: esse aqui é um cara que quer ser pastor da nossa igreja. Lembra disso? Se você não lembra, você é novo na fé. E aí ele leu a carta: olha, eu tenho muito interesse em ser pastor aí, eu sou fiel na mensagem, conheço bem a mensagem, prego com fidelidade, eu nunca me desvio disso, mas eu tenho algumas dificuldades. Eu sempre acabo enfrentando problemas com os demais líderes religiosos dos lugares aonde eu estou, eu sempre enfrento problemas com a liderança política também, os governos, eu já acabei preso várias vezes, né? Já fui expulso de muitos lugares, e lá, por algum momento alguém disse: ei, cara, não queremos esse cara como pastor aqui não. Né? Quem é esse sujeito? E o sujeito diz: é o apóstolo Paulo. Não, as coisas não saíam para ele assim, não. Paulo não tem nada a ver com esses apóstolos que andam por aí, dizendo que vai ser o máximo e que você vai ser vitorioso. Não tem, não tem. O que ele vai a dizer mais adiante, no versículo 9, por exemplo, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. É aquela visão da arena, sabe? Quando vinha aquela marcha triunfal do general vitorioso, ele vem na frente, os condenados vêm lá por último. Ou eles vão morrer nas feras, ou vão morrer executados de alguma forma, mas eles vão morrer, eles são condenados à morte. É isso que eles são. E era assim que Paulo olhava para os apóstolos. Essa era a visão da realidade. Num mundo morto pelo pecado, num mundo morto pela queda, quem dispõe a vida por Cristo é que retém a vida, e quem quer reter a vida acaba perdendo. Mas ninguém se lembra disso hoje, quando prega nas igrejas aí que você vai ser o vitorioso. Olha, você vai ter mais vida. Quanto mais vida você tem aqui, menos vida você tem em Cristo. E, novamente, vamos lembrar uma coisa que eu tenho dito já há muito tempo: não somos masoquistas, não. Estamos buscando sofrimento pelo sofrimento. Nós queremos ficar dentro da realidade. E a realidade é que esse mundo é um mundo que rejeita o nosso Senhor, é um mundo que está ainda sob a queda. E sob a redenção, o que apresentamos a esse mundo é: arrependam-se. Vocês estão na morte, venham para a vida. Só que a visão do mundo é justamente o oposto disso. Eles acham que nós estamos mortos. Nós não aproveitamos a vida. A igreja de Corinto resolveu o problema. Vamos aproveitar a vida. Nós já sabemos o suficiente. Nós não precisamos de Paulo, não precisamos de Pedro, não precisamos de Apolo. E ninguém diria não precisamos de Cristo, mas no final das contas era isso que estava acontecendo. Então é uma igreja que tem o Evangelho, é uma igreja orgulhosa e é uma igreja que está fora da realidade, completamente fora da realidade. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles foram salvos pelo escândalo da cruz, mas agora eles querem colocar uma coroa antes de que Cristo dê essa coroa. Nós não vamos ter coroa nenhuma aqui, irmãos. É Cristo quem nos dá. E só depois. Aqui, a exemplo dos apóstolos, nós somos colocados em último lugar. E nós não precisamos fazer nenhum esforço para isso, não. Basta que sejamos fiéis ao Senhor.
Paulo vai continuar fazendo 3 perguntas, 2 retóricas, elas não são difíceis de você compreender. Pois quem é que faz com que você sobressaia? A resposta é óbvia: ninguém. A ideia aqui do verbo sobressair é o seguinte: quem é que disse para você que, olha, comparando você com os outros, você é superior, você está acima? Quem é que faz isso? Ninguém. Ninguém fez. Você não está acima de coisa nenhuma, você está lá embaixo. Você é um miserável pecador. E o que você tem, e o que é que você tem que não tenha recebido? Agora, todos nós assinaríamos assim: nada. Tudo que eu tenho, eu recebi de Deus. Então, ninguém ia dizer assim: não, eu conquistei. Ninguém aqui ia dar uma de Nabucodonosor, ia, irmão? Não, mas depois que você sabe o que aconteceu com ele, no mínimo você ia ficar com o pé atrás, não é? Esse negócio de ficar comendo capim. Se é ruim comer capim pela raiz, como a gente diz, não é? É tão ruim quanto comer capim pelo lado de cima também. Ainda mais se isso é demonstração da disciplina do Senhor. Então a gente sabe o que aconteceu com Nabucodonosor, e nenhum de nós vai dizer isso: olha só o que eu conquistei, olha o que eu fiz. Mas no dia a dia, parece que nós passamos exatamente essa ideia. É meu, a vida é minha, as coisas são minhas, o tempo é meu, os recursos são meus, a inteligência é minha. A dificuldade é me humilhar, de reconhecer a realidade. E eu vou reconhecer, novamente, vou reconhecer a realidade com mais facilidade quando eu me quedar maravilhado aos pés da cruz de Cristo. Não é do trono, é da cruz de Cristo. Parar ali diante da cruz. O meu Senhor se fez maldição por mim. Ele assumiu a ira divina em meu lugar. Assumiu a minha culpa. E fez isso quando eu simplesmente não dava a mínima para Ele. E Ele fez a mensagem chegar até mim. E eu fui salvo. E aí eu comecei a cometer pecados depois de ser salvo. Muitas vezes sendo infiel ao Senhor. E Ele fez o quê? Ele continuou a me buscar. Me disciplinando, falando, mas me buscando, me trazendo de volta. De vez em quando eu ainda acho que o que eu tenho fui eu quem conquistou. Por isso Paulo faz essas 2 perguntas. Quem fez com que você sobressaísse aí, que disse para você que não, ninguém fez, você está lá embaixo? O que você tem que não tem recebido? Tudo que você tem, você recebeu. E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Isso estava acontecendo em Corinto. Isso acontece no nosso meio também. A vida que você tem cada manhã quando você acorda é dádiva de Deus. Mas nós achamos que não, é o nosso dia, vamos gastar do jeito que a gente acha que deve, não é? Eu tenho os afazeres. A gente parece que não se coloca dentro da estrutura de um mundo que está sob queda e redenção. Parece que o nosso mundo está só sobre a redenção e que é para nós administrarmos isso do jeito como a gente bem entender. Não, a queda também continua atuando. O nosso pecado continua lá nos dando trabalho. Nós somos exortados a olhar para a cruz para nos humilhar diante do Senhor novamente. Paulo fez uma brincadeira com o Diego sobre os livros, né? Aquele monte de livro lá, ele dizia: Diego, cadê os livros da sua vergonha? O que o Paulo não explicou, pelo menos não no grupo, é que ele estava fazendo menção, né? Não sei porque que coloca o troço sem contexto também, né, Mané? Há uma palavra do Jonas Madureira, na última conferência, né? Em que ele dizia uma coisa que é bem interessante, que todo mundo que lê muito e tem muitos livros passa por isso. Você tem lá, eu mesmo tenho lá, tem vários livros da minha vergonha lá. São aqueles livros que você diz: você já leu? Não, ainda não li esse não. E aquele? Não, não li esse não. Então, para que esses livros estão aí? Para me envergonhar. Para mostrar que eu não sei tudo, para mostrar que eu não consigo dar conta de tudo que eu queria dar conta, que eu penso que eu vou ler esse livro aí, vou ler daqui a 3 anos só. O livro está lá, né?
Não, mas não está à toa, não quer dizer que eu não leio. Eu leio o tempo todo, mas não dá, a gente não dá conta, a gente não consegue fazer isso, né? Aí é bom isso, tá? É bom. É bom para a gente se humilhar. Isso não funciona com outras coisas assim, não, irmão. Por exemplo, não adianta você ter um monte de sapato, né, irmã? Não adianta. Para que esse monte para eu passar? Não, a irmã dá um jeito de usar tudo que é sapato. Mulheres conseguem. Não funciona com livros, com ninguém, nem com homem, nem com mulher. Livro fica lá e para você ler, por mais que você leia, eu não consegui ler aquele lá está aguardando. Gente, já tem tempo que eu comprei esse livro e tal. Comigo é assim, de vez em quando eu vou lá, passo por aquele livro que ainda não chegou a hora de ler, dou uma namorada nele assim, aí os outros já estão com ciúme lá. Né? Os outros livros, né? Esse aqui não vai ter que esperar mais um pouco e tal. De vez em quando eu cometo adultério. É porque eu pego um e começo a ler e abandono o que eu estava lendo. Aí leio aquele todo, sabe? É para humilhar. Nada humilha mais do que a cruz. Quando você olha para ela corretamente. Era isso que Paulo queria que fosse feito aqui. Olhe para a majestade do seu rei na cruz. De braços abertos, preso, amarrado, pendurado como maldito. E você recebendo os benefícios. Quando participar da ceia do Senhor, como fizemos no último domingo. Lembre-se, você vem à mesa porque Ele foi à cruz, majestosamente. Se humilhou diante do Pai, sofreu angústia que nenhum de nós nunca vai sofrer, que nenhum mártir sofreu. Já disse para os irmãos, mártires enfrentaram a morte muitas e muitas e muitas vezes, garbosamente. Cristo olha para a morte e diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas no momento em que o Pai diz não, tem que ser esse é o único caminho, o Filho simplesmente anda e marcha em direção à cruz sem olhar para trás. Porque amou você, porque me amou. Eu preciso me quedar aos pés da cruz. Eu preciso olhar para a cruz novamente. Os coríntios precisavam voltar, não ultrapassar o que estava escrito, voltar a meditar sobre a cruz, para que pudessem responder humilhadamente. Se você recebeu, por que você se gloria como se não tivesse recebido, como se você tivesse produzido? Seja bens espirituais, dons espirituais, sejam bens materiais, irmão. É por isso que nós somos servos. Servos. Nós precisamos nos olhar como servos uns dos outros. Sempre. É isso que precisamos fazer. E quando nós fazemos isso, nossos filhos aprendem isso. Papai, por que você fez desse jeito e não fez daquele jeito? Porque eu estou servindo ao Senhor, servindo aquele irmão, servindo aquela irmã. Mamãe, por que você faz assim? Porque eu sou serva de Jesus e eu preciso servir aos outros como Jesus serviu. E as crianças vão aprendendo não a pisar, elas vão aprendendo a olhar a realidade. Elas vão aprendendo a socorrer. Mais do que isso, elas vão aprendendo que elas também precisam daquele que foi pendurado na cruz. Eu vou parar por aqui, pelo verso 7. Foi gente como Paulo, os últimos, aqueles colocados lá no final da fila, para serem sacrificados, por assim dizer, condenados à morte. Foi gente assim que espalhou o Evangelho de modo que chegou até a gente aqui, irmãos. O Evangelho estava lá. Não tinha saído de toda aquela pequena região ali. E hoje você é salvo. São servos que pregam o Evangelho. Os mensageiros são, em última análise, servos do seu Senhor.
E eles servem o Senhor servindo as pessoas, servindo a pecadores. Você é convidado a olhar para a majestade da cruz de Cristo, para que você seja humilhado, mais do que pela sua biblioteca. Se é que você tem uma biblioteca. Os homens aqui estão desenvolvendo, eu estou até com medo. Eu não sei o que as esposas deles pensam. Porque toda vez lá tem, olha, esse livro, aquele livro. Eu não sei o que elas estão pensando aí. Toda hora está chegando um livro em casa, um livro novo, outro livro e tal. Tem lugar para botar tudo isso? E como é que está gastando esse dinheiro todo com livro? Eu espero que vocês estejam fazendo isso em harmonia dentro de casa. Senão os livros todos que estão lá de teologia não vão adiantar quando a irmã disser, oh, que negócio é esse? Nada humilha a gente como a gente parar diante da cruz de Cristo. É por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, por ela eu estou morto para o mundo está morto para mim. Porque ela deixa bem claro qual é a realidade. A realidade é que só existe vida na morte de Cristo. Na morte escandalosa, na morte humilhante de Cristo. É aí que eu vejo a realidade, é aí que eu me humilho. É aí que eu me torno útil ao Senhor. Medite sobre essas coisas, irmãos. Me perdoe a forma um tanto quanto mais informal de hoje. Mas acredito, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Provérbios diz que adiante da queda vai a soberba. E que a ruína é precedida pelo orgulho. Então nos humilhemos. Como cantamos há pouco. O Senhor exalta aqueles que se humilham diante dele. E você quer ser exaltado? Não nos moldes do mundo. Quando a Bíblia diz que o Senhor vai exaltar você, é exaltar os olhos dele. E muitas vezes ele faz isso aos olhos do mundo também, mas não é isso que eu e você estamos querendo, mas ser exaltados por ele, sermos aprovados por ele. Nos humilhemos diante do Senhor. E diante uns dos outros também, como servos. Para que o Senhor seja exaltado em toda a nossa forma de viver. Vamos orar. Pai querido, nós não somos dignos, ó Deus. Quando lembramos dos anjos voando ao redor do trono, usando um par de asas para cobrir os rostos, não ousam olhar para Ti, Senhor, para a Tua glória. Nós aqui nos levantamos para cantar, para orar, para pregar a palavra, como se isso fosse garantido, como se isso fosse um direito nosso. Ó Deus, nós rogamos em nome de Jesus que Tu tenhas misericórdia, para que nós não incorramos no mesmo erro que nossos irmãos incorreram, Senhor. Para que não nos ensoberbeçamos e começamos, Senhor Deus, a ver divisões entre nós. Talvez não em torno de líderes, mas em torno de conceitos. Concede-nos a graça de sermos servos como Jesus foi servo. De nos humilharmos como Ele se humilhou, Senhor. Nos gloriarmos na cruz, por mais que ela represente o escândalo, a humilhação. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs aqui que tem buscado a Tua presença, que tem buscado conhecer mais de Cristo, Senhor. Ó Deus, dá crescimento. Abençoa nossos filhos e filhas, Senhor, para que eles vejam em nós exemplos de verdadeiros discípulos de Jesus, que contemplam a cruz, ao mesmo tempo extasiados e embaraçados com a majestade do Filho que se entregou por nós. De modo que eles também, Senhor, aprendam a admirar a beleza de Jesus, nosso Salvador, e muito cedo confessem-no como Senhor e Salvador de suas vidas. Abençoa aqueles que estão ouvindo e aqueles que ainda ouvirão essa pregação pela mídia, Senhor. Aonde estiverem, que a Tua palavra alcance seus corações, Senhor. Sejam quebrantados, humilhados,
E se houver ali pessoas, ou mesmo aqui, neste santuário, que ainda não se renderam a Cristo, que seja um tempo de rendição e de salvação, Senhor. Nós te louvamos pela tua bondade para conosco, em nos dar a tua palavra. E pedimos que tu completes a imperfeição da minha pregação essa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém.